Muito bem, jovem, como é que tá? Uma dica rápida aqui hoje pra gente deixar o nosso Photoshop mais bem otimizado para ele ter uma velocidade aí maior, tá? É o seguinte, a gente pode vir aqui no nosso menu de edição, você vem aqui no menu aqui de preferências lá embaixo, pode clicar aqui em General, tá? O atalho é Ctrl K. Fazendo isso, ele vai te trazer aqui pro painel das preferências, onde a gente pode configurar algumas abas aqui, alguns ajustes do Photoshop, e ele vai ter uma performance melhor aí no seu computador, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo a gente fazer é o seguinte: vem aqui, ó, nos Stretch Disk, tá? Nas unidades de disco, fala para o seu Photoshop para ele reservar, para ele guardar as memórias do cachê, os arquivos aqui temporários, no seu HD que tem mais espaço. Por padrão, ele normalmente vem no disco que você instala o Windows, tá? Então aqui no meu disco C, que é um HD SSD, eu tenho 57 GB livre, por padrão ele vem aqui. Eu tenho 3 HDs aqui no meu computador, eu recomendo você colocar na unidade que você tenha mais espaço ou em um outro HD que você preferir. Que no caso o ideal seria eu colocar, por exemplo, esse aqui é um HD SSD e eu tenho 387 GB livre aqui. Então ficaria muito bom eu posicionar neste HD aqui, certo? Posteriormente, sobre performance, o que eu recomendo você fazer? Aqui, ó, independente da quantidade de memória RAM, é muito bom você deixar essa barra aqui, ó, mais ou menos entre 70% e 80%. Tem pessoas que gostam de trabalhar com 65%, tá? 70%. Eu normalmente deixo nessa faixa de 85%, 90%, tá? Mas aqui, por exemplo, eu tenho 16 GB de RAM e disponível aqui para o Photoshop. Eu tô falando aqui que ele vai ficar com 85% de toda a minha memória RAM disponível para usar aqui no software. Então você pode deixar aí sempre essa faixa, se você faz o teste e ver qual adapta melhor. Se você tiver pouca RAM, por exemplo, 8 GB de RAM, deixa uns 65, tá? Se você tiver aí mais de 16 GB de RAM livre, 16 para cima, você pode deixar de 80, 85, que ele vai ter um desempenho bom. Os outros softwares precisam ter um pouco, por exemplo, o Google Chrome, vamos supor, ele toma muita memória, então você tem que ter alguma reserva ali para ele, se você for trabalhar com o navegador aí aberto, porque ele pesa muito, senão o navegador trava. Então deixa aí uns 85%, 80% se você tiver 16 GB para cima. E se você tiver 8 GB, deixa uns 65%, 70% no máximo, que é mais que o suficiente, tá? Outra coisa legal para você colocar, ativa o processador gráfico. Se der bug, se o seu Camera Raw ficar bugado, ficar preto, vem aqui e desativa. Photoshop 2020, 2021 em diante é danado para dar esse tipo de problema, tá? Muito bug, muito conflito, optimização péssima. Paciência. Então se por acaso der bug, você vem e desativa. Se você vê que está dando algum conflito gráfico, alguma coisa assim. No geral, você pode ativar o uso do processador gráfico, vem aqui avançado, você pode trocar aqui, por exemplo, para o modo normal ou para o modo básico, que ele vai fazer um ajuste aqui de processamento, utilizando a sua placa de vídeo que você tem aí como processador. Então por aqui ele vai fazer com o modo mais básico, aqui com o modo normal e aqui mais avançado. Especificamente, essa versão do Photoshop dá bug se eu deixar aqui, tá? Então você faz o teste, normalmente eu recomendo você trabalhar no básico ou no normal, para evitar bug, evitar dor de cabeça. E se por acaso acontecer algum conflito, basta vir aqui e desativa. Esse conflito que eu tô falando é o Camera Raw. Quando você joga um arquivo em RAW, a tela fica preta. Se você vier aqui e desativar, resolve na hora. E também o Liquify, tá? Às vezes o seu filtro aí de Liquify pode bugar, mas paciência. No geral, não buga, tá? São casos específicos. Outra coisa que eu recomendo você mexer seria isso aqui, ó. O histórico de Ctrl Z que você pode dar. 20 vai acelerar muito aí o desempenho, o seu Photoshop vai ficar reservando menos coisas, menos processos, tá? Ali em standby. Então, por exemplo, eu normalmente, para trabalhar com pintura digital, eu gosto de umas 50, 60, até 80, tá? Mas dependendo de como é que tiver sua máquina, trabalha com uns 20 Ctrl Z, é mais que suficiente e ele não vai ficar tomando tanta memória, principalmente se você estiver trabalhando com versões, igual eu sempre falo, 2020 em diante. Elas são bem mais pesadas, tá? E dá mais conflito, dá mais problema. Então você trabalha aqui com 20 e aqui o cachê de memória, dependendo do seu processador, se você tiver aí um i5 da quarta, terceira geração para trás, recomendo você trabalhar com um cachê de memória aí de 2, tá? Você pode ser mais feliz e ele pode pesar menos, então vai resolver melhor, seu Photoshop vai ter um desempenho melhor se você trabalhar com esse cachê de 2. E se também você quiser fazer um teste, por exemplo, aqui às vezes eu deixo em 1024K, isso aqui é a utilização e optimização relacionada ao seu processador, tá? E se você deixar 128 aí, ele pode poupar muita memória, tá? E pode acelerar aí um pouco o desempenho.
E no geral, basicamente é isso, tá? Se você tiver muitas fontes instaladas, eu recomendo você desinstalar algumas, porque pesa bastante. Eu dei OK lá, criei um novo arquivo aqui. Se por acaso você tiver, por exemplo, muitas fontes instaladas e não tiver como e você desinstalar elas, você pode vir aqui, ó. Você não pode estar clicado em nada aqui, em nenhum texto, né? Você vem aqui em Type, tá? E desativa, clica aqui ó, no Font Preview e desativa aqui a exibição de miniatura de fonte. Isso vai suavizar bastante em seu Photoshop. Isso aí você vai estar desativando isso aqui, ó. Por exemplo, quando você vai digitar um texto, você vem aqui e vai escolher a tipografia, né? Ela não vai aparecer a miniatura dela aqui para você, tá? Então isso aí vai agilizar bastante o processo. Para você excluir fontes do Photoshop, enfim, do seu computador, independente de onde for, você vai lá no seu painel de controle, vem aqui em aparência e personalização, fontes, e aqui vão estar todas as fontes que tem instalado aí no seu computador. Aí você faz a seleção de algumas aí e deleta. Quando você voltar no Photoshop já vai estar bem mais leve. Para desinstalar basta você clicar nela, pode clicar com o botão direito aí, mandar deletar, ou seleciona as que você quer e aperta delete aqui em cima, já era. Mas é isso, espero que essa aula tenha sido útil, que tenha ajudado aí a você a ter um desempenho melhor no Photoshop. Feito isso, todas as mudanças, você basta fechar ele aqui, tá? Você fecha o software, depois abre de novo e vai estar zero para você com um desempenho bem melhor. Agradeço demais, sucesso, brigadão. Se tiver achado o vídeo útil, deixa o joinha, sugestões de aulas, pode deixar aí também. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo na descrição. Valeu demais, falou!